Queridos irmãos, queridas irmãs, que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Bom, esse tema que vemos desenvolvendo, astrodiagnose, qual que é o propósito dele? O principal propósito diz respeito a uma palavra muito simples, que é a palavra emancipação. Desde há muito tempo, há mais de 2000 anos, aliás, nós vimos sendo orientados sobre a questão do autocuidado e da importância de cada um por si, num primeiro momento, ser minimamente seu médico, assim como ser minimamente o seu juiz e advogado, porque assim como existe uma medicina do corpo, existe uma medicina da alma, e a pessoa que não tem esse juízo interior é quase que um perdido. E o primeiro lugar onde a gente encontra uma referência a isso, de uma forma clara, é em Platão, na República. O Platão fala uma coisa muito interessante na República, que é a seguinte: uma sociedade que chegou num dado momento em que ela precisa de médicos e de juízes, é uma sociedade que notadamente já alcançou o fundo do poço, pois as próprias pessoas já não são capazes do autocuidado e as próprias pessoas já não são capazes de cuidar do poder da sua palavra e de entrar em acordo com o próximo. Então, quando é necessário um mediador para algo que nós não nos responsabilizamos, é porque a sociedade está num estado crítico de funcionamento. Então, o propósito da astrologia, da astrodiagnose, é resgatar minimamente esse campo de emancipação. Vou ler aqui para vocês a palavra de Platão, como que na República ele nos convida a isso aqui. E acaso se arranjará prova maior do vício e da educação vergonhosa numa cidade, do que serem necessários médicos e juízes eminentes, não só para as pessoas de pouca monta e os artífices, mas também para os que se dão ares de terem sido criados em grande estadão? Ou não julgas uma vergonha e um grande sinal de falta de educação ser-se forçado a recorrer a uma justiça importada de outra pessoa, como se eles fossem amos e juízes por falta de justiça própria? Então o processo de emancipação diz respeito também de se apropriar-se de uma justiça própria que se embasa numa moralidade própria. E diz mais sobre a questão médica. Precisar da medicina, sem ser para curar ferimentos ou qualquer daquelas enfermidades que ocorrem com as estações, mas quando, devido à indolência ou à dieta que descrevemos, nos enchemos de humores e de ventosidades, como se fôssemos um pântano, e obrigamos os elegantes filhos de Asclépios. Asclépio é um dos pais da medicina, né? Então, quando ele fala em filhos de Asclépios, ele está falando dos médicos, né? E obrigamos os elegantes filhos de Asclépios a dar a estas doenças o nome de flatulências e de catarros. Isso não te parece uma vergonha? Ou seja, se nós mesmos não estamos cuidando daquilo que nós colocamos no corpo e dos hábitos de higiene mínimos, não é uma vergonha precisar chegar a um outro profissional que vai te dizer o óbvio muitas vezes, e que ele dizendo o óbvio vai te deixar ainda mais irritado, muitas vezes até ao ponto de responder: puxa, mas isso aqui eu já sei, eu não vim aqui para escutar isso. Porque de fato o médico adequado deveria alertar para muitas situações e instâncias que hoje nos parecem óbvias. Mas até que nós nos emancipemos, e a astrologia é uma ferramenta interessante para esse processo de emancipação, lembrando que hoje o profundo conhecimento da nossa ciência olha para a astrologia com descaso e com o rótulo de pseudociência. Se nós não nos apropriarmos dessa outra qualidade de ciência, que seja pseudo a alguns outros olhos, nós vamos abrir mão talvez da única chance que a gente tenha de olhar um pouco mais profundamente para fundamentos do porquê estarmos aqui, e alguns sinais e propostas daquilo pelo que viemos, que o nosso tema natal, de alguma forma, nos comunica. Então, esse é o princípio, esse é o propósito de uma abordagem e de um aprofundamento na astrodiagnose. Reapropriação do nosso ser, para estarmos e sermos mais saudáveis, e que a vida seja mais significativa. Vamos ver depois o que vem.
Então, quando a gente percebe a situação que nós nos encontramos, só nos resta orar. E como nós estamos na época em que o Sol está em Câncer, oração científica de Câncer, que são aquelas orações que Max Heindel nos ensinou, que da mesma forma para uma eletricidade chegar até a luz, precisa de um fio condutor. E a oração também é o fio condutor. A oração científica é o fio condutor de cada uma dessas hierarquias para que nós possamos efetivar as forças que transbordam a partir delas na nossa vida pessoal. Porque isso diz respeito ao acordo que nós fizemos com essas forças. Há um suposto acordo pré-encarnatório de forças que emprestaram de si para uma determinada área, um determinado ramo da nossa vida. Afinal, cada um de nós tem Câncer no seu mapa. No seu tema natal, todos têm essa hierarquia de Câncer operando em algum setor da nossa vida. E, eventualmente, aquele setor não vai bem. Então, talvez o primeiro momento seja parar, observar, entrar em ressonância com... E a ressonância diz respeito a entrar em oração. Vamos entrar em ressonância com essas hierarquias. Então isso é especialmente válido, segundo Max Heindel, para aqueles que encarnam com Câncer no ascendente, né? Que é o mais evidente, porque o ascendente diz respeito à forma como aquela personalidade vai ser convidada a estar, se posicionar, falar, se referir aos diferentes assuntos a partir de um referencial interno. Então, quando está no ascendente, essa oração é especialmente importante de ser vivenciada e repetida. E o que ela diz, né? Ajuda-me, Senhor, a ver o lado bom, positivo e construtivo em todas as coisas. Vocês percebem a partir daí já o cuidado que devemos ter quando nos aproximarmos de alguém que tem o ascendente Câncer? Na medida desse pedido, é importante que a gente perceba haver uma possível fragilidade nas pessoas que tenham esse ascendente, ao ponto de muitas vezes não conseguir ver o lado bom, ao ponto de muitas vezes não conseguir ser positivo, ao ponto de muitas vezes não conseguir ser construtivo e eventualmente serem autodestrutivos. E o ascendente Câncer, assim como os ascendentes de água, muitas vezes ele predispõe à autodestruição nos mais diversos tipos de vícios e hábitos, desde o cigarro até a bebida, passando por todos os outros. Minha mente é positiva. Não quero ver o mal em coisa alguma. Perceba que se a gente ora de uma determinada forma, é que existe um campo de influência que pode predispor a que a pessoa veja o mal em tudo. Não desconfio de ninguém. Talvez o ascendente Câncer seja desconfiado. Quero ser franco e sincero com todos. Preciso orientar a minha imaginação e dirigi-la para fins superiores e generosos. Fins superiores e generosos. Vamos juntar tudo isso com o que o Oswaldo nos propôs, né? Enquanto um movimento lunar, e a gente sabe que a Lua é um gatilho do ponto de vista astrológico, é uma lente, é um filtro, né? Então vamos dirigi-las para fins superiores e generosos. Domino a minha imaginação. A Lua tem a ver com essa imaginação, né? Talvez até o lado escuro tenha um pouco mais. E dirijo-a somente para ideias positivas e felizes. É claro que isso tudo vale para o ascendente, mas imaginem vocês que o seu ascendente é Capricórnio. Se o seu ascendente é Capricórnio, o seu descendente é... Então, se as suas relações pessoais não vão bem com o outro, não é porque o seu ascendente é Capricórnio, mas talvez porque esteja faltando essa oração no cuidado com o outro. Talvez profissionalmente você não está legal e o seu ascendente é Libra. Então Câncer está no alto do céu. Então profissionalmente talvez falte uma oração dessa qualidade, ou um olhar dessa qualidade, para que a sua vida tenha algum sentido maior, né? Mas o mais interessante é perceber que Câncer é o signo que antecede Leão.
que é um signo onde praticamente todas essas qualidades e dificuldades, elas são superadas naquela coragem do brilho do sol. Então Câncer é o signo da 12ª casa de Leão. Percebe que se a gente considerar como Leão sendo o primeiro signo, o 12º signo vai ser Câncer. Então Câncer é o karma de Leão. Então quando a gente olha um signo dentro dessa dinâmica maior, de que ele antecede um outro e que, portanto, talvez a missão kármica do signo seguinte seja dar conta daquele signo anterior com a maior força possível, a gente começa a alinhavar o zodíaco e encontrar eventualmente um sentido maior na forma como essas forças se dispõem no nosso próprio tema natal, né? O próximo. Então, do ponto de vista da cura, quando a gente pensa em Câncer, que rege o estômago, rege a lua, e geralmente muitas pessoas conhecem o mundo e conhecem a vida a partir do estômago, né? Quando a gente é pequeno, a gente põe tudo na boca, né? E hoje parece que muitas vezes a gente manteve esse hábito na nossa vida e a gente põe tudo no estômago para experimentar do que se trata, né? Então, olha só, qual é uma missão importante para, nesse momento canceriano, a gente olhar, né? Essa questão que vem logo a seguir, dessas outras duas que nós já abordamos, que diz respeito a uma vida pura ser necessária para a cura. Qual é o grau de pureza que existe hoje na minha vida? Qual é o grau de pureza daquilo que eu coloco para dentro da minha boca hoje? Qual é o grau de pureza em relação àquilo que eu ponho para fora da minha boca? Qual é o grau de pureza que eu consigo habitar o mundo? Nós tivemos aí na semana passada esse seminário muito bacana de um tema fundamental, que é a questão do Sermão da Montanha. E existe um atributo que foi mencionado nesse seminário que diz respeito aos puros. No Sermão da Montanha, o que acontece com os puros? A questão é que, para a gente viver, tudo o que a gente constrói na nossa vida, num primeiro momento, até que a gente desperte minimamente, se é que é possível isso aqui, a gente age a partir do mundo que a gente vê. Então, olha que poder a pureza, no sentido de nos permitir ver além daquilo que os nossos olhos físicos hoje nos permitem. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Não é curioso essa possibilidade de olhar aquilo que a gente, a princípio, na nossa maior parte, simplesmente trata como uma abstração? Já pensou se os nossos olhos se abrissem para esse conceito tão abstrato para alguns de nós, que é Deus? A pureza, ao que tudo indica, é um caminho que pode nos favorecer a essa abertura de visão, a esse aprofundamento do olhar, a essa comunhão visual com esse campo que a gente hoje reverencia, que é a ideia de Deus. Mas como, né? Quais são as dicas para que a gente purifique ou entre em relação com essa dinâmica da pureza? Vamos ver, como que é, Oswaldo? Mais um pouco. Isso aqui hoje vai acontecer no templo, a Ana acabou de dizer, o ritual de cura, né? O ritual de cura acontece sempre que no céu a lua entra num signo de natureza cardinal. Os signos cardinais são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Então, hoje provavelmente a lua está entrando em um desses signos. Em qual signo que a lua está entrando hoje? Libra. A lua está entrando em Libra, o que enfatiza a dinâmica relacional com o outro. Então, hoje o ritual de cura enfatiza a relação com o outro. Ou seja, no ritual existe essa passagem que diz respeito a isso que a gente está estudando agora. Se desejamos ser verdadeiros auxiliares no trabalho iniciado pelos irmãos maiores, devemos converter nossos corpos em instrumentos adequados. Nardelli, antes de você tocar o violão, precisa afinar?
O violão é instrumento. O fato dele ser um violão o faz adequado, ou cada vez que você vai tocar, como músico exímio que você necessita afiná-lo? Tem que afinar ou não? É uma questão de ressonância. Sem afinação, você não transmite absolutamente nada através dele. Então temos que converter nossos corpos em instrumentos adequados, ou seja, temos que afinar os nossos corpos. Olha, até o tambor, aquele que nasceu para levar pancada, precisa de afinação. E o músico sabe disso, porque tem um tensor lá naquilo. Me ajuda, Nardelli, se eu estou falando besteira, mas o tambor precisa de afinação. Ou seja, se você nasceu para levar pancada e você já está convencido disso, até você pode ser afinado para ressoar a pancada de uma forma mais saudável. Um instrumento de sopro também precisa da afinação. E isso vai decorrer do tamanho dos tubos que foram utilizados, que vão dar os diferentes harmônicos. Ou seja, um instrumento ele precisa de uma afinação, ele precisa de uma certa qualidade. Senão quem escutar aquele instrumento vai ter uma sensação estranha, vai ter um incômodo, não vai se sentir agradado, vai sair no meio do espetáculo. E quando a gente está falando de cura, é importante que a pessoa saia do espetáculo minimamente melhor do que ela chegou. E se a gente estiver falando de cura mesmo, o ideal é que nós nos desenvolvamos a tal ponto de, se alguém pensar em nos procurar, nós, enquanto pessoas que nos dispomos para participar de cura, a pessoa nem chegue até nós. Só entrar em ressonância com o nosso ser já coloca essa pessoa num estado de melhora. Então olha que complicado quando a gente está num momento da história em que os terapeutas se formam com que propósito? Ter mais pacientes. Olha que loucura isso. Porque o terapeuta, de fato, ele devia se formar para estar num estado de serviço e desejar do profundo do seu ser que ninguém precise dele. Percebe o contrassenso? Porque de fato então ele está sendo terapeuta do fundo de um princípio diretor de saúde e não de uma expectativa de que ele possa atender mais, porque isso vai realizá-lo profissionalmente. Vocês percebem o fio da navalha que a gente anda quando a gente conversa do ponto de vista da cura? Porque quando a gente mergulha nesse mundo e a necessidade adentra a nossa vida, nós começamos a entrar em relação com forças de uma qualidade tão densa que eventualmente aquele bem que a gente acha que está fazendo é um amaldiçoar a própria profissão. Então a gente tem que ler o Platão, que escreveu há 2.500 anos atrás, falando, olha, se você precisar em uma sociedade que haja médicos e juízes, a sociedade já não é mais uma sociedade. Isso foi falado há 2.500 anos, talvez até esteja desatualizado, mas é uma reflexão que eu estou convidando a gente a olhar, principalmente num momento social muito interessante e desafiador que estamos vivendo hoje, né, Oswaldo? É um desafio viver esse momento presente. Cada dia é uma surpresa mais maravilhosa e que nos estimula a acreditar cada vez mais no humano que nos dirige e que nos está aí para fazer cada vez melhor esse ambiente que nos circunda, né? Então, primeiro passo: afinar o instrumento. Se o corpo não estiver em estado de instrumento adequado, não vai sair do lugar. Se você tentar ajudar alguém sem ter se ajudado antes, o negócio vai ficar feio. Você vai levar problema para casa. A sua vida vai complicar em outras áreas, você não vai entender por que a sua vida está tão ruim. Você mesmo se desafinou e ofereceu o desafino ao outro. Primeiro desafio, então, afinar um instrumento de forma adequada. Purificá-lo por meio de uma vida pura, porque é a partir do caminho da vida pura que a comunhão com Deus se faz possível. Sermão das Bem-aventuranças. Vocês estiveram lá no monte do Sermão das Bem-aventuranças em Israel e vocês ressoaram com esse ensinamento, porque parte do éter que estava lá persiste. Então, mais do que simplesmente a leitura, existe uma atmosfera que ainda vibra na terra. Então vocês sabem, em algum lugar do ser de vocês, do que eu estou falando, né?
Depois, num vaso sujo, vaso. O que é vaso? Astrologicamente, qual é o vaso do mapa? Aonde tem vaso no mapa? Quais são os vasos no mapa? A cauda do dragão é um vaso. Nós temos um vaso na cauda. A lua é um vaso. Na lua nova, o sol deposita suas vibrações na parte oculta da lua, onde ninguém enxerga. O sol ilumina aonde a lua é oculta. Essa é a lua nova. Na lua cheia, a lua despeja toda a luz que recebeu enquanto era nova. A lua é um vaso também. Se a minha lua está suja, se meu rabo está preso, desculpe, se a minha cauda do dragão está suja, o que eu vou fazer quando eu despejar isso para o outro? Sujeira. Poluição. Eu vou prejudicar, eu não vou contribuir, eu não vou ajudar. Então eu tenho que começar por onde? Limpando o vaso. Limpar o vaso de casa já é um exercício. Não estou dizendo que eu limpe, hein? A Fátima faz bem isso. Mas, depois de limpar o vaso de casa, eu vou limpar o vaso da minha lua. E vou ver se os aspectos são tão ruins e se a nossa lua é tão desgraçadamente terrível como o Oswaldo nos ensina continuamente. É importante que a gente comece a faxina desse vaso lua. E tudo que ela diz respeito. Porque a lua é nossa hereditariedade. E se a gente nasceu de uma hereditariedade doente, a gente não vai resolver os problemas da hereditariedade, mas talvez a gente possa não piorá-los. Isso já é purificar um vaso. Mas como é que limpa a lua? Com pensamentos bons. Com amor. Pensamentos bons. Com amor. O amor é superior ao pensar. E eu não falei o amar é superior ao pensar, porque o amar já é uma queda gigantesca em relação ao que é o amor. O amor é substantivo, e substantivo é substância. Amar é verbo, e verbo é movimento. E quem permanece no amor, permanece na substância, está imerso num certo estado. Quem exerce o amar saiu da substância para um movimento. E eu não estou dizendo que um seja melhor ou pior, mas ou a gente percebe que se trata de duas coisas diferentes. Porque quem permanece no amor, permanece em Deus. E o mandamento diz respeito. Enquanto você quer melhorar ou fazer alguma coisa, amar ao próximo como a si mesmo. Mas então foi dado o verbo como concessão para aquele que não conseguiu permanecer na substância. Porque Cristo é extremamente bondoso e misericordioso. E para quem não consegue de um jeito, Ele tem fórmulas infinitas para que você chegue até Ele. Ele não te enfia nada goela abaixo. São todos convites dentro do Evangelho. Não existe nada que fala, olha, você tem que... Tudo pode ser. Olha, vai lá, ninguém te condenou, eu não te condeno. Vai lá, vê se não faz de novo. Sempre tem um jeito. E esse é o tônus que diferencia Antigo Testamento de Novo Testamento. Lembrando que ele não vem para negar, senão para reafirmar. Ricardo, nesse caso, esse texto que você colocou, a gente podia fazer uma analogia, uma frase, eu não próximo como a ti mesmo? Claro, esse é o exercício buberiano de considerar o tu como parte do seu ser, de reconsiderar o humano enquanto uma hierarquia zodiacal, que somos a hierarquia de peixes. Mas observa o convite que o Oswaldo nos faz quando ele descreve o que é a lua em peixes, porque ele falou aqui há algum tempo atrás, hoje mesmo, o que é
a Lua em Câncer, a Lua em Escorpião e a Lua em Peixes. Como a gente pode permitir que uma Lua em Peixes alcance algo tão caótico como ele nos convida? A nossa função seria minimamente reorganizar esse caos, porque nós somos os espíritos virginais que respondem pela hierarquia de Peixes. Então, se a Lua está em Peixes e está caótica, isso diz respeito a algo que nós não estamos trabalhando para organizar, de algum modo. Então, a gente tem que colaborar nessa organização. Essa colaboração que não é nada grandioso de sair falando o que você fez, ou que você vai mudar alguma coisa, ou que você tem um plano político de governo novo. Senão, mudar a sua própria atitude e ser menos nocivo em cada encontro que você é apresentado no dia a dia. Então esse trabalho de limpeza de vaso começa em casa com a privada, sim, mas depois começa em cada encontro de trabalhar para que aquela pessoa que você encontrou minimamente saia com um estado melhor do que aquele que ela chegou, né? Então, num vaso sujo não pode haver água pura e saudável. É óbvio. Você não vai tomar água num vaso que está, né, num copo que está cheio de terra, né? Hoje não precisamos mais, já precisamos no passado tomar água misturada com barro, com terra. Hoje não precisamos mais. Nem pode uma lente. Cadê a lente no nosso mapa? Qual que é a lente? Aquela lente. A mente vai estar aqui, ó. Lente. Lente é o olhar. Lente. Ó, nem pode uma lente manchada. A Lua é uma lente. Os planetas também são lentes. Lentes manchadas dizem respeito também à qualidade dos aspectos de que cada um dos planetas fazem no nosso tema natal. Se eu tenho deformidades do ponto de vista astrológico, se eu tenho quadraturas desafiadoras e que eu ainda minimamente não me movi em relação ao estado que eu cheguei aqui, ou seja, quando eu interpreto, olho para o meu mapa, eu vejo a quadratura e falo, puxa, eu sou assim, o negócio está feio, você não está polindo a lente. Se você não está polindo a lente, a imagem não vai ser nítida. Ou melhor, você não está segurando a lente no espaço certo. Isso. O julgamento é equivocado. A lente foca. Aonde a lente foca, geralmente pega fogo. Uma lente desfocada vai colocar fogo onde não é para ser incendiado. Vai levantar forças que não deveriam ser mobilizadas. Uma lente desfocada é um princípio de afastamento do princípio de amor. Também não é possível irradiarmos uma força curadora pura e forte se não mantivermos limpos e puros nossos corpos. Quando eu falo corpo, do que eu estou falando principalmente? Quando se diz respeito à cura. A cura é um princípio irradiador de forças organizadoras. As forças organizadoras do nosso corpo são as forças etéricas. As forças etéricas são forças organizadoras da saúde do corpo físico. Qual é o ponto final de confluência das forças etéricas no nosso corpo físico? Para onde as forças etéricas convergem? Qual é o representante do éter dentro da nossa estrutura física corpo? Sangue. O sangue é a manifestação física de um princípio que primariamente era etérico. O sangue é a manifestação física do éter. O sangue é o princípio de nutrição do corpo, e é ele que recebe as forças etéricas em si. Ou seja, se o nosso sangue não estiver puro,
a forma como essas forças chegam até ele não são eficazmente absorvidas, incorporadas enquanto princípio organizador. Por isso é tão importante eu cuidar da alimentação. Mas o sangue não é só a alimentação, é a forma como eu respiro. E não diz respeito só ao ar puro, mas a uma respiração mais ou menos ansiosa, a uma respiração mais ou menos rítmica, porque tudo isso reflete num equilíbrio de variáveis do sangue. Corpo físico, a gente tem que pensar em sangue. Nós estamos saindo de um período em que o nosso corpo é saturnino para um período onde o nosso corpo é convidado a ser jupiteriano. Saturno, osso, estrutura, físico, sólido. Período de Júpiter etérico. Sangue nasce dentro do osso. O sangue é um princípio etérico, a partir de onde o homem se eleva à promessa que lhe foi feita. Nós caminhamos para um momento em que os nossos corpos não serão mais físicos, senão etéricos. Para que a gente possa dar esse passo, é importante que a gente purifique o veículo a partir de onde essa eterificação vai iniciar-se, que é o sangue. É no sangue. Então eu preciso cuidar desse veículo, parar de judiar dele. Uma hemodiálise espiritual. Isso. Muito amorosa. Muito amorosa. Se é o coração que move o sangue, ou se é o sangue que move o coração. Então é importante que a gente se recolha no pensar em relação a quais sejam as forças motrizes de fato do nosso ser dentro do corpo. Porque existem indícios de que seja o próprio calor do sangue o motor da circulação. Isso pode parecer um contrassenso, porque nós nos habituamos a pensar que uma água bomba, que uma água é tirada da profundidade a partir de uma bomba, e que o coração bombeia o sangue. Mas é importante, por mais que isso seja um contrassenso a um primeiro olhar, a gente visite essa ideia. Porque então nós vamos perceber como são as forças etéricas que impulsionam o funcionamento do corpo. Como o fluir do sangue é um fluir dessas forças etéricas. Todas as estrelas, todos os planetas também têm um corpo etérico. Também são entidades que, no entendimento da ciência oculta, têm um sistema de corpos. A Terra empresta de si, por grande parte da nossa infância, o seu próprio corpo etérico para que a criança amadureça. Então, quando você fala em planeta, quando você fala em Sol, você não pode manter, pelo menos dentro de uma escola, onde a gente estuda a saúde dentro de princípios astrológicos, essa visão de que sejam seres que dizem respeito apenas ao reino mineral. É importante vê-los com todo o seu sistema de corpos. E quando a gente nasce dentro de um planeta com o grau de organização que a Terra tem, a gente precisa entrar em relação de respeito com os corpos da Terra. Então essa pureza, essa purificação diz respeito a entrar em relação de comunhão com a Terra enquanto uma irmã, ao Sol enquanto um irmão, aos elementos da natureza enquanto irmãos. Porque nós respeitamos nossos irmãos e geralmente quem está sob o teto da nossa casa. Mas nós limitamos demais a nossa visão e leitura do que seja a nossa casa. Quem aqui entende que a sua casa é o próprio cosmos? Ninguém. Quando eu falo casa, cada um pensa na sua casa. Então, esse processo de pureza de corpo e de sangue diz respeito a isso. E, finalmente, se nós não mantivermos limpos e puros as nossas mentes, se o meu pensamento é adoecido, se o meu pensamento é torto, se o meu Mercúrio é muito desafiado no meu tema natal, o negócio fica feio. Imagine uma pessoa que enfrente, do ponto de vista encarnatório,
um Mercúrio sem aspectos. Como que essa pessoa vai fazer para construir um palco para o exercício do veículo mente? Que desafio! Que desafio! É como ser colocado sozinho no deserto, para começar a partir do nada. Como é possível nós chegarmos a esse ponto? E alguns de nós nascem assim. E alguns de nós nascem com essa ausência de um veículo favorável à expressão da mente e ousam prepotentemente dirigir a outros. Qual é o momento em que nós vamos compreender quem de fato é digno de dirigir e sugerir para uma maioria o caminho? Cristo, de algum modo, nos apontou o caminho e a forma de ser. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todo esse processo de purificação que nós fazemos no ritual de cura é fundamental do ponto de vista saúde. Percebe que, então, nessa ritualística, não só a gente encontra palavras bonitas e muito bem associadas, como também ela nos remete a todo o campo simbólico do que nós somos enquanto corpo físico, enquanto corpo vibratório. No que diz respeito ao nosso tema natal, é fundamental perceber, senão as palavras vão continuar sendo vazias. As palavras vazias são perigosas, falar por falar. As palavras são poderosas, elas moldam. As palavras, elas constituem a prerrogativa nossa de sermos co-criadores. Quando a gente pronuncia, dentro daquilo que nos cabe enquanto poder, nós estamos criando, nós estamos co-criando. E tudo isso diz respeito à saúde, porque se eu crio desarmonia, eu estou em relação de responsabilidade com a desarmonia que eu criei. Então, aprender sobre aspectos no mapa e harmonizá-los diz respeito a uma prática de saúde, de consciência. Puxa, o Oswaldo falou isso muito bem. Isso diz respeito ao princípio da hereditariedade. Diz respeito a quem nós somos. Diz respeito a onde nós temos o rabo preso. O rabo preso diz respeito à cauda e à lua, sim. Então a gente pega um mapa e vamos fazer aqui uma brincadeira séria, Nardelli. Uma brincadeira séria, com toda a pureza e elevação possível, que é tornar vários mapas concêntricos entre si. Significa colocar um mapa no centro e colocar mapas de outras pessoas ao redor desse mapa referencial do centro. Ou seja, aqui nós vemos o mapa de um filho ao centro. Ao redor do mapa desse filho, nós vemos o mapa de um irmão desse filho. Ao redor do mapa do irmão desse filho, nós vemos um mapa de outro irmão. Então, esses 3 mapas são mapas de irmãos. Da mesma forma que eu vou no microscópio das formas mais desenvolvidas do ponto de vista tecnológico e faço uma análise do DNA terrestre, eu posso também me aproximar dessa metodologia e olhar do ponto de vista disso que a gente, entre aspas, pode considerar como DNA celeste. E por que não, em volta do mapa desses 3 irmãos, colocar o mapa da mãe que gerou esses irmãos? Então a mãe, o princípio gerador e os 3 irmãos. Se cada um de vocês puder fazer esse exercício no interior da sua família, existem pontos surpreendentes em termos de sentido, significado, o porquê aquele irmão te enche o saco e aquele outro você gosta, porquê aquela mãe não é legal com você e é legal com o outro, porquê que o pai fugiu de casa. Geralmente. Porque a gente encontra dentro do nosso campo existencial pontos de confluência entre os planetas com aquele outro mapa. O Elman Bacher não nos conta que as pessoas são planetas. Então, quando nos aproximamos de uma pessoa, o que nós estamos fazendo? O que eu faço quando me aproximo do Oswaldo? Ele me ilumina. Por quê? Porque o sol dele entra na minha casa 7.
Então, quando eu olho para Oswaldo, eu tenho que ser muito cuidadoso, porque é a promessa do que eu recebi enquanto ideal de casa 7. Então, quando a gente se aproxima de uma pessoa, sem que a gente saiba, ela coloca planetas dentro daquilo que é o nosso próprio mapa. Pessoas são planetas. Então, aquele mal-estar que você tem quando algumas pessoas se aproximam de você, muitas vezes pode querer dizer respeito, em algum grau, àquela pessoa. Mas aquele mal-estar pode ser alguma coisa que está profundamente arraigada na sua alma e que você está escondendo de todo mundo e que aquela pessoa desperta em você. As pessoas são oportunidades maravilhosas para a gente rever instâncias, regiões que nós às vezes queremos empurrar para baixo do tapete. E às vezes um incômodo ou um familiar que realmente é muito difícil conviver diz respeito a essa oportunidade. E quando a gente tem a oportunidade de se livrar desse familiar e ir para bem longe, às vezes talvez a gente está justamente jogando fora a oportunidade da nossa vida. Porque geralmente a família, o Oswaldo nos falou várias vezes isso, é o principal campo de desafio do ponto de vista evolutivo. E é claro que a gente tem que matar o pai e mãe, mas a gente tem que entender o que é matar o pai e mãe. Esse matar muitas vezes diz muito mais respeito a incorporar a qualidade que nós escolhemos enquanto experiência encarnatória naquela família, do que propriamente eliminar as pessoas fisicamente. A mãe é realmente interessante. E no caso desse filho do meio, a mãe colocou a lua no ascendente dele, o que torna isso tudo ainda mais interessante. Mas o que é mais interessante é quando a gente observa o nó do sul de cada um dos filhos para observar a relação de hereditariedade do ponto de vista astrológico. Porque o nó do sul é aquele passado encarnatório, e olha que interessante que esse irmão recebe dos outros dois irmãos Sol e Lua no seu nó do sul. Ou seja, talvez não seja a primeira vez que esse encontro aconteça. Esse irmão recebe a Lua no nó do sul. Opa, talvez não seja a primeira vez que esses 4 personagens tenham se encontrado. Mas isso pode ser só uma coincidência. Vamos olhar o nó do sul do outro irmão. Olha aqui, o nó do sul desse irmão, olha só que coincidência, recebeu a lua e o sol dos outros 2 irmãos. E olha só, vamos ver o nó do sul do outro, porque os 3 também seria muita coincidência. Mas olha, o nó do sul dessa aqui recebeu Júpiter e Marte em conjunção com o nó do sul. Isso é a improbabilidade máxima de acontecer e é uma prova, para quem tem o desconfiômetro minimamente ligado, de como os anjos do destino cooperam no processo encarnatório. É importante saber, quando a gente fala em anjos do destino, que a gente está falando também nessas 4 hierarquias de touro, de leão, de escorpião e de aquário. Porque essas 4 hierarquias têm uma relação direta com os anjos do destino. As hierarquias fixas, elas são justamente as forças que conseguem manter a estrutura funcional das linhas etéricas, ao ponto de podermos observar fenômenos dessa natureza operando na Terra. Dessa forma, é muito importante que em cada um dos nossos temas a gente possa observar qual é o nosso compromisso pessoal com essas 4 hierarquias. Porque aí estão os compromissos que são inadiáveis e que nós vamos ser forçados ao máximo para executar. Então, se eu tenho muito planeta em Leão, Escorpião, Touro e Aquário, atenção máxima. Porque isso é aquilo que o anjo do destino diz, olha, desse aqui você não tem como escapar. Esse aqui é importante que se cumpra. Então é importante que eu estude a fundo o que essas 4 hierarquias me ensinam. É importante que eu saiba que para que os meus olhos se abram para o que esses seres têm para nos dizer, é fundamental que eu me aproprie da linguagem dos evangelhos. Porque os 4 evangelhos dizem respeito a cada uma dessas hierarquias. E no simbolismo sagrado, em qualquer igreja que a gente entre, em qualquer lugar do mundo, vocês vão encontrar representado o touro, o leão, a águia e o homem e o anjo. O estudo do evangelho é um estudo de autocura. É um estudo de emancipação. O conhecimento das parábolas é mais do que suficiente para que no dia a dia nós purifiquemos cada passo que nós damos na vida. Existe um milagre nas parábolas.
E cada um dos evangelistas está ligado a um desses seres que a gente entende enquanto anjo do destino. Então Lucas está ligado ao boi, ao touro. Marcos está ligado ao leão. João está ligado ao escorpião. E Mateus está ligado ao anjo, ou ao homem, ou àquela figura que se mostra. Então é importante que a gente interiorize tudo aquilo que foi proposto nos evangelhos. Porque os evangelhos são uma ferramenta de cura e emancipação das forças gravitacionais terrestres. As forças gravitacionais terrestres são fortíssimas no sentido de fazer com que cada vez mais nós entendamos que o que está acontecendo aqui seja verdade, seja realidade. São forças desencorajadoras. Desenvolver a leveza e as asas antigravitacionais, da mesma forma que o Anônimo trata os anjos na Carta da Temperança, é uma missão fundamental para a gente. Para que, nesse sentido da gravidade celeste, nós possamos nos reencontrar com aquela parte de nós que de fato é. E não ficar simplesmente com essa parte de cada um de nós que nós estamos. Esse encontro com quem nós somos é fundamental para que a gente possa descer novamente, se apropriando de cada um desses veículos. E a gente faça ou lembre de fazer aquilo com o que a gente se comprometeu. É muito importante que a gente tenha conhecimento do que seja o quadrivium. Porque o quadrivium é um outro nome a partir do qual a gente pode nos aproximar do que de fato seja a matemática. O quadrivium é um corpo de 4 disciplinas que compunha parte das artes liberais na Idade Média, liberais porque liberavam e emancipavam o homem e o faziam pensar por si só. E é uma instância que nos ajuda demais a compreender com mais profundidade como se dá um mecanismo de operação da astrologia, de uma perspectiva oculta. Então o quadrivium, a primeira parte do quadrivium é chamada aritmética, que fala sobre o número. Aritmos é número. Então ele ensina como subtrair, como somar. O número puro em si, o cálculo. Né? Subtrair, somar, dividir, multiplicar. Essa é a aritmética. Ainda aprendemos na escola. Né? Quando se pega um número puro, cálculo, sabe o que é cálculo? Cálculo é pedra. Cálculo renal, não é claro isso? Cálculo renal, cálculo vesical. Cálculo não tem só a ver com matemática. Cálculo é pedra. E o cálculo vem daí, porque antes ele era feito com pedrinhas. E se você pega uma pedrinha, você pode sair da aritmética e ir para a geometria. Porque o que vocês acham que quer dizer quando você fala que um número é quadrado? O que é um número quadrado? É um número que tem 4 cálculos. Se você puser um cálculo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, construir um quadrado. E todos os números que são quadrados, se você dispuser esses cálculos, vocês vão observar que constroem quadrados. 4 é um número quadrado, 16 é um número quadrado, 81 é um número quadrado. São números quadrados. Está claro isso? Só que quando um número fica quadrado e começa a adquirir forma geométrica, e portanto a gente tem números triângulos, temos números heptágonos, números pentágonos. Tá claro isso? Porque o número triângulo, percebe que 3 cálculos formam um número triângulo? Na matemática é engraçado, a gente só vai para fundo nos números quadrados, né? Não se fala de números triângulos, é gozado isso, né? A perda dessa relação qualitativa da matemática. Mas o fato é que quando a gente começa a falar em números triângulos, a gente sai dessa disciplina da aritmética, do quadrivium, e entra na perspectiva da geometria, porque estamos falando em números poligonais. Então a gente pegou o ponto, o cálculo, arrastou no espaço. Quando o número puro é arrastado no espaço, você cria uma figura geométrica. E a geometria é um número no espaço. Depois de arrastar um número no espaço, qual que é a função da matemática? É a partir de uma estrutura chamada monocórdio e das vibrações de uma corda no tempo, estudar o número no tempo. O que é o estudo do número no tempo, que é a terceira disciplina do quadrivium? É a música.
A música é uma forma de matemática. E a pessoa dissociada da escuta musical ou minimamente entendedora do que a música significa, ela não tem a mínima capacidade ou qualidade interior de aprender nada de astrologia. A escuta musical é fundamental para o desenvolvimento de recursos interiores para entrar em relação com o que seja a astrologia e as suas forças. A música é uma linguagem universal. Você toca em qualquer língua, não precisa traduzir, cada um entra em relação direta com ela. Então a música é a terceira disciplina do quadrivium. E a quarta disciplina do quadrivium é a própria astrologia, astronomia, onde o número passa por uma síntese da natureza espacial, geometria, temporal, musical. E essa síntese nos remete a um outro plano de percepção. Porque a partir de 3 pontos, aritmética, geometria e música, para você sair desse plano, você precisa de algo que sintetiza isso e te passe uma mensagem. O simbolismo astrológico, ele é um salto para a compreensão dessa linguagem. Ele é uma linguagem que nos coloca, quando a gente acessa a partir da mente, em relação com um plano superior, enquanto habitando um plano inferior. E os anjos do destino, de algum modo, são os tradutores dessa realidade. Correlatores e tradutores. Então eles leem uma orquestra celestial operando enquanto princípios formativos e eles traduzem para um bando de pessoas cegas para o mundo espiritual o que pode estar sendo tocado lá em cima. A astrologia é essa partitura que se toca. A nossa parte é esse processo de purificação para acessar essa mensagem. Não é para ninguém fazer o trabalho para o outro. Senão vai nascer pior do que você está agora. Para de ser preguiçoso. Coloca a mão na massa. Tem recurso. Não pode ficar preguiçoso. Como que isso pode ser ilustrado de uma forma mais clara? Porque às vezes a linguagem não chega a todo mundo. Então as imagens elas vêm em nosso auxílio. Mas a gente vai ver aqui uma cena musical onde a orquestra das diferentes hierarquias se propõe a tocar essa música. O anjo do destino vai cifrar essa música. Jeová vai estar orquestrando. O Jeová não é mole, ele é duro, né? Ele enche o saco, ele pega, né? O demiurgo ele pega pesado. Ele acha que tem que chegar na hora, ele vai dar bronca no anjo do destino. Você vai ver que... Capricórnio, ascendente Capricórnio. Isso. O meu orientador, doutorado, era Capricórnio, ascendente Capricórnio. Né? Olha quem eu encontrei, olha quem eu sou. E o anjo do destino, ele tem essa qualidade de não só interpretar aquela qualidade da música que está sendo tocada pelas diferentes hierarquias, como também fazê-la compreensível ao público. Porque o público interage quando ele ri, quando ele compreende. Então ele faz com que a orquestra, essa coisa muitas vezes inatingível, chegue até o público. E o público comungue com a orquestra. Ou seja, ele coopera com a nossa mente de alguma forma. Ele é um leitor da nossa mente. Vamos ver como que é isso aí? Que llega usted tarde. Cuidado, por favor. No la enchufa.
podemos empezar a nosa sesión. Uma vez a carta escrita, ele traduziu o que as diferentes hierarquias fizeram o maior trabalho do mundo para compor, Oswaldo. Você viu isso? E você percebe a interação do público, porque ela compreende que aquela mensagem é para eles. Eles estão continuamente interagindo com aquilo com alegria. Sem alegria, a gente não vai entender nada. Dá para passar por dificuldades e desafios com alegria. A alegria é um grande tradutor da mensagem dos anjos do destino. E o ponto onde eles se fecham para nós diz respeito ao ponto onde a gente se desconecta dessa alegria. Se não houver alegria no receber essa mensagem, no receber essa carta, que carta é? A carta natal. É um plano de vida, cara.